Fala galera, nós estamos aqui em mais um programa Campeão News. Eu e o professor Gilberto hoje aqui com um tema maravilhoso. O tema é vocação, amor ou dinheiro? Fique com a gente. Você cumprimenta todo mundo que chega? Todos que chegam. Boas-vindas e também despedida. Falou, gente, tudo de bom? Boa semana. Do centro até o Campo Limpo, na Zona Sul, é só alegria. Uhul! Eita, quanta gente bonita, hein? Fala sério, hein, gente? E com informação a cada ponto. Próxima parada, Hospital das Clínicas, Instituto do Coração, Blimblau. Às vezes a pessoa está distraída, ou atendendo celular, ou lendo alguma coisa dentro do ônibus. Você avisando a parada, daí ajuda. Eu acho que ajuda, né? E quando o congestionamento ameaça acabar com o bom humor, Rui vai na contramão. E nós estamos no trânsito, viu, pessoal? Pode aí falar da novela, fala do vizinho, só não pode falar mal do cobrador nem do motorista. Que já é figurinha carimbada. Todo mundo conhece o motorista Rui. E às vezes tem gente que tá no ponto, tem um ônibus, vê que ele é o de trás, espera o dele para poder embarcar, para poder vir junto com ele. Tem gente que faz isso. Bom galera, vocês acabaram de assistir um vídeo top, um vídeo maravilhoso falando sobre o tema de hoje, que é trabalho por amor, vocação ou dinheiro. E depois de ver esse exemplo maravilhoso do que é trabalhar com amor do motorista Rui na estrada de São Paulo, eu estou aqui hoje com o professor Gilberto, historiador, e hoje nós vamos comentar um pouco sobre esse assunto. Professor, prazer revê-lo. Prazer todo mundo, Evandro. Vamos falar um pouco desse assunto do que é trabalhar por amor, vocação e dinheiro, que intriga o ser humano hoje, alcançar o equilíbrio disso tudo. Fala um pouquinho mais pra gente. Muito prazer em falar com você, Evandro, os telespectadores do canal Campeão News também. E eu acho que as relações do trabalho são relações muito complexas. São relações que necessariamente de algumas décadas para cá, elas dão a entender que o principal nessa relação é o dinheiro, a relação patrão-empregador é o dinheiro. Só que nós temos que resgatar a principal essência do trabalho, que é a vocação e o amor, né? Porque principalmente o amor faz com que a pessoa fique satisfeita no seu trabalho, faça, principalmente se for um trabalho onde esse empregado, esse funcionário, ele tem uma relação com o público, ele tem que tratar o público bem para ser bem tratado também, e dessa forma ele vai ter o seu trabalho reconhecido e valorizado. Sim, professor, mas vamos lá do começo então. Como que o ser humano encontra o que é vocação? Como que a gente se descobre, não, aquilo ali é para mim, eu preciso investir, meu talento é esse, meu dom é esse? Como se descobrir isso? Evandro, eu acho que a vocação, no meu entender, ela parte na infância do indivíduo, né? Muitas crianças, pelo menos as crianças que eu tenho contato nas escolas, né, e até pela rua, pelo bairro, muitas delas têm uma vocação inserida, só que muito pouco interpretada. Elas não conhecem o que é trabalho, mas elas conhecem o que elas querem ser, o que elas querem seguir de profissão. E muitas das vezes, Evandro, a vocação de uma criança ela tem que ser respeitada, ela tem que ser analisada e tem que ser até incentivada. Quem sabe essa vocação não vai gerar um futuro brilhante profissional. Então, se tratando disso, nós entramos também no outro ponto, que é como o senhor falou, a pessoa quer trabalhar, ela quer, mas não quer se capacitar para isso. Já passamos da fase do dom, de se descobrir, dos pais apoiarem ou não. Exatamente. E ela, a criança por si só, ela se descobre o que eu quero fazer, mas por que eu quero fazer? Eu quero fazer por causa do dinheiro, sim, ou por amor. Mas para isso nós precisamos, o ser humano, né? O adolescente, já que nós estamos falando dessa faixa etária, precisa se capacitar para isso, e nós estamos diante desse dilema agora. Olha, eu posso falar uma coisa para você até por experiência, né? Sou professor e, por exemplo, nos últimos tempos eu tenho percebido até pelos alunos de ensino médio, que estão naquela faixa etária de 15, 16, 17, até 18 anos, enfim, que muitos deles pretendem, né? A primeira coisa que eles falam assim, professor, eu preciso de uma profissão onde eu possa ter a minha independência da casa dos meus pais, né?
O adolescente ele busca a independência dos pais, eles querem sair do teto dos pais, só que eles não querem se qualificar para determinada profissão. Eles acham que, por exemplo, o adulto ele conseguiu ter um estabelecimento numa profissão na vida, de certa forma, né, no susto, de qualquer maneira. E não foi dessa forma, né? A experiência profissional ela vem com o tempo. O funcionário ele vai se capacitando com o tempo. Então ele vai tendo aquela experiência. E não significa dizer que essa experiência venha por meio de um diploma. Sim. Sabe? Essa experiência ela vem com sua aptidão, vem de repente com a necessidade de um serviço que a sociedade está buscando. E dessa forma eu tento até passar esse tipo de experiência para os alunos da seguinte forma: querido, siga o seu dom, siga o que seu coração manda, mas siga com responsabilidade. Você tem que seguir uma profissão de tal forma que você tenha consciência do que você queira fazer. E o que me preocupa bastante é o adolescente e o jovem adulto dizer que quer a independência da casa dos pais, mas que não quer buscar uma qualificação profissional para isso. E hoje em dia, infelizmente, falta de qualificação profissional é falta de emprego. Verdade. E quando a gente bate de frente e encontra uma pessoa que não faz por amor, que não se capacita para isso, a gente acaba encontrando pessoas frustradas. De contrapartida, quando a gente encontra uma pessoa que faz por amor, se capacita para fazer por amor, a gente encontra uma pessoa como o Rui. Roda mais um pouquinho aí do vídeo do Rui aí pra gente ver. Roda aí. Vidas, né, diferente, né? Comunica, dá risada, chora e aí vai, né? Parece que não se chateia com nada. Trânsito parado, tia. Trânsito parado. Uhul! Manifestação. Uhul! Chuva. Aí calma, cautela. Pessoal, voltamos novamente depois de um pequeno intervalo e depois de nós vemos o vídeo do exemplo do motorista Rui, que é um exemplo impactante do que é trabalhar com uma vocação, com amor e logo assim, consequentemente, o dinheiro. Mas se tratando disso, a gente encontra no final disso tudo, no topo desse iceberg, aí a estabilidade. Sim. Que nesse caso de trabalhar por amor, é o que menos importa. Mas é algo que todos nós buscamos. A estabilidade financeira, por que não? Seria hipócrita em falar que ninguém busca uma estabilidade financeira. Mas quando a gente encontra isso, citando o exemplo agora de um funcionário público, eu acho que a estabilidade financeira não deveria ser medida por uma prova, mas sim algo que deveria ser medido mensalmente por produtividade. O que o senhor acha? O senhor, como também é professor formado, o que o senhor acha, professor, disso? Olha, eu concordo plenamente, totalmente com a sua fala, Evandro. Por quê? Porque só no Brasil o funcionário público ele tem estabilidade. Nos Estados Unidos não existe estabilidade de funcionário público, né? Ele tem que produzir para a sociedade. Eu acho que uma prova pode capacitar o funcionário a obter a vaga de emprego, mas não tem que capacitar eternamente, até a sua aposentadoria, essa vaga de emprego. Ele precisa produzir, ele precisa manifestar até de certa forma o amor que ele escolheu aquela carreira, o amor pelo qual fez ele fazer aquela prova para poder conseguir estabilidade. Ele tem estabilidade financeira, não estabilidade em relação ao trabalho. Então, na minha opinião, na minha reles e humilde opinião, por exemplo, eu sou professor. Eu acho que quando se fala assim, você é professor, então você faz corpo mole, você é professor, você não dá aula de direito. Não. Existem professores e professores, existem motoristas e motoristas, médicos e médicos, pedreiros e pedreiros. Então, de certa forma, eu acho que a estabilidade financeira, ela é até válida, mas a estabilidade não tem que ser conquistada a partir de uma prova, e sim pela produtividade de todo e qualquer trabalhador, sabe, Evandro? Essa é a minha opinião. Sim, e se tratando desse ponto, diante dessa importante ponto de vista que o senhor colocou, eu acho válido ressaltar também que você chegar pode até ser fácil. Agora, o difícil é se manter. Exatamente. Então, quando você chega a um posto e automaticamente você, por não ter alguém superior para poder estar supervisionando isso, você vai relaxar. Pronto, cheguei, Sim. Alcancei, já sou advogado, já sou professor, já sou pedreiro, não sou mais ajudante, Sim. Já sou motorista, não sou mais a pessoa que está no banco do carona. Então isso, o ser humano relaxa. Então se nós tivermos alguém ou um instituto, algum órgão que venha supervisionar isso, para que nós venhamos a manter sempre
um parâmetro bom, nós vamos manter não só o campo de produtividade, mas também como pessoa. Automaticamente nós vamos exigir da pessoa crescer também. E uma coisa que é importante falar também, em relação à relação de trabalho, é que muitas profissões estão terminando, sabe? Muitas profissões estão terminando, por exemplo, as pessoas elas esqueceram que algumas profissões são essenciais, como sapateiro, sabe como é que é? Sim. E muitos jovens estão fugindo dessas profissões. Os jovens não querem se qualificar, eles não querem estudar. Então a dica que eu falo para todo jovem: estudem, se qualifiquem. Seja qualquer tipo de profissão que você siga, vá em frente. Vá pelo amor e pela dedicação. O dinheiro é consequência. Bom, professor, e o que você trouxe hoje de novidade para a gente aí, uma história para a gente conhecer um pouco mais do nosso estado do Rio de Janeiro, do nosso bairro, do nosso município de Duque de Caxias? Fala com a gente. Evandro, orgulhosamente eu venho trazer hoje a história da Reduc, Refinaria Duque de Caxias, Muito bom. a maior empresa do nosso município. Então vamos lá? Vamos lá. Roda com a gente. Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Gilberto, professor especialista na história da Baixada Fluminense, pesquisador em Baixada Fluminense. E hoje, no nosso programa, eu vou falar sobre a história da refinaria de Duque de Caxias, conhecida como Reduc. A refinaria mais antiga da Petrobras, a maior refinaria até hoje do país. A Reduc foi fundada no ano de 1961, na região do 2º Distrito, Campos Elíseos. E Duque de Caxias foi escolhida desde 1957 para sediar a maior refinaria do país pela sua posição estratégica, rodovias cortando e pela proximidade que Duque de Caxias tem, equidistante de São Paulo e Minas Gerais. Então nós somos uma via estratégica para o refino e o transporte de petróleo e derivados. Em relação à Reduc, o que eu posso afirmar é que ela começou com 2 tanques na sua fundação e a casa de força. A Reduc atualmente ela é a maior produtora de gás butano GLP, botijão de gás, do Brasil. Corresponde a 93% da produção de todos os botijões de gás do nosso país. Todo o país tem bujão de gás em todos os fogões produzidos em Duque de Caxias. Nós somos produtores de gás e não apenas consumidores. E isso talvez não explique por que o nosso bujão de gás custa tão caro, custa R$ 82. Nós somos os produtores do gás de todo o país. Em relação aos acidentes que já ocorreram na Reduc, até porque nem tudo são flores, eu vou citar 2 acidentes que já ocorreram de grandes proporções. O primeiro grande acidente que ocorreu na refinaria de Duque de Caxias foi no dia 30 de março de 1972, a chamada Grande Explosão da Reduc. As pessoas mais idosas costumam ter uma frase emblemática dizendo que Caxias foi pelos ares. E na verdade ocorreu quase isso. Algumas fontes da época indicam que ocorreu um mini terremoto que foi sentido de Xerém até o Gramacho. E muitas tubulações que passam na Avenida Presidente Kennedy, do Pilar, do lote 15 do Gramacho, elas começaram a estourar. O asfalto começou a estourar, muitas pessoas foram queimadas, queimaduras de 1º, 2º e 3º graus, e nesse acidente ocorreram 40 mortes de funcionários da refinaria de Duque de Caxias. O segundo maior acidente, na verdade foi um acidente ambiental, ocorreu no dia 18 de janeiro de 2000, o maior vazamento de óleo que ocorreu em costas brasileiras, mais precisamente no fundo da Baía de Guanabara. Um duto de óleo que vem da Ilha do Governador e abastecer a Reduc, ele se rompeu liberando 1,5 milhão de litros de óleo diretamente na Baía de Guanabara, matando todo o ecossistema e prejudicando as colônias de pescadores de Mauá, de Suruí e do fundo da Baía de Guanabara, naquela região, atrás do Hotel Três Marias, no Porto da Chacrinha, né? E atrás do Jardim Ana Clara também. Até hoje, alguns pescadores estão esperando a indenização da Reduc, mas, de certa forma, como vocês sabem, muda o governo e muda o padrão de pagar essas indenizações. Mas esse é um outro assunto que a gente vai conversar em outro programa. O que eu posso afirmar é que Duque de Caxias recebe aproximadamente 43 bilhões de reais anuais pelos royalties de petróleo, só pelo fato de Duque de Caxias ceder parte do seu território para a instalação de uma refinaria da Petrobras. Aliás, a maior refinaria do país. E nós temos que ter um orgulho muito grande de ser Duque Caxiense, porque nós somos produtores da maior quantidade de derivados de petróleo da nossa nação.
Pessoal, muito obrigado por tudo. Valorize a história da Baixada Fluminense. Você do Caxiense, olhe para o seu futuro e olhe para o seu passado. Quem não olha para o passado não sabe valorizar o próprio futuro. Muito obrigado a todos vocês. Fique com a gente, Campeão News. Fique com a gente.